Tá, não? Graça e paz a todos. É um prazer e um privilégio estar mais uma vez com vocês de forma online. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que ainda não acessaram o link, né? E aqueles que acessaram o link, manda o pessoal acessar o link para ter a nossa aula, para participarem, para comentarem, para estar nos acompanhando hoje no nosso estudo. Nós estamos estudando os valores anabatistas, certo? Nossa história, nossos valores é o tema do nosso estudo desses meses, vão ser 3 meses. E nesse primeiro mês, nós estamos estudando Jesus é o centro da minha fé. Pode passar, por favor? E na primeira aula, nós estudamos Jesus é o centro da minha fé, dentro da questão de discipulado. E hoje, pode clicar, próximo, nós vamos estudar Jesus é o centro da minha fé, Escrituras. Ok? Como nós interpretamos as Escrituras como Jesus, quando Jesus é o centro da nossa fé. Ok? Pode passar. As Escrituras são interpretadas por meio de Jesus. Antes de dar início, né, de continuar, vamos orar. E uma coisa, peço desculpas pelo atraso da transmissão. Eu tive alguns probleminhas para sair de casa, tá certo? Então, infelizmente, eu cheguei um pouco tarde. Perdão. E vamos estar orando para dar início a esse estudo. Amém? Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, te louvamos, ó Pai, porque tu és fiel, tu és dono de todas as coisas. Nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, e vem nos ajudando, Pai, a estar fazendo a tua obra de forma excelente, Senhor. Vem nos trazendo à memória aquilo que aprendemos. Vem, meu Senhor Jesus, abrindo o entendimento e o coração daqueles que estão ouvindo, Pai. Aleluia, para que possam entender, meu Deus, o que tua palavra nos ensina. Ó Deus, em nome de Jesus, é isso que pedimos a ti e te agradecemos. Amém. Amém? Hoje temos aqui no nosso estúdio Pastor Leonardo, Lone, Cida e Wellington, que estão nos acompanhando aqui de forma ao vivo, mas a todos que estão de forma online, sejam muito bem-vindos também, certo? Como eu estava dizendo, semana passada nós estudamos Jesus é o centro da nossa fé, mediante a questão do discipulado, como é ser discípulo de Jesus. Hoje nós vamos estudar como nós interpretamos a Bíblia quando Jesus é o centro da nossa fé. As escrituras são interpretadas por meio de Jesus. A palavra nos diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, nós acreditamos que a interpretação, essa nova abordagem de Deus, veio através de Cristo, que nos apresentou a Ele, né, através do seu Filho unigênito, de uma forma mais plena. Ok? Pode passar para mim. Lembrando, se vocês quiserem fazer algum comentário, se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, escrevam para a gente ou mande áudio no nosso grupo da família IEMA ou pelo Facebook e nós vamos estar dando um jeito de responder, ok? Então, como a Bíblia chegou até nós, é importante que a gente entenda um pouco a questão de como a Bíblia chegou até nós, para que a gente consiga já chegar nesse ponto de como interpretar essas escrituras. Então, a Bíblia ela chegou até nós há muito tempo atrás. Ela foi escrita há mais de 1.500 anos, né? Na realidade, bem mais do que isso. Né? E ela foi compilada em 1.500 anos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela teve mais de 40 autores, ela teve 40 autores, ela foi interpretada, ela foi escrita por várias pessoas de classes sociais diferentes, desde rei até criadores de cabras, de bois, né? Então, foram pessoas de diferentes níveis sociais que foram inspiradas pelo Espírito Santo para escrever o que nós temos hoje como escritura sagrada, certo? E isso é muito importante, porque tudo que tem em comum entre eles era a sua fé em Deus e o Espírito Santo que os inspirava a escrever as escrituras. E isso é imprescindível. O Novo Testamento ele foi compilado no século II, certo? Pelos pais da igreja. Por quê?
Porque na época as pessoas estavam criando muitas heresias, principalmente o gnosticismo, que era muito forte na época, certo? Então, para responder, dar uma resposta a essas pessoas gnósticas e também para muitas interpretações que eles estavam criando a respeito do cristianismo, pensando que eles devoravam pessoas, matavam crianças, que a ceia do Senhor era um verdadeiro canibalismo. Então, para responder essas perguntas, para ter uma fé mais firmada, eles compilaram o Novo Testamento. Como? Eles escolheram os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as epístolas que nós temos hoje, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, as de Pedro, as de João, as Judas, são as epístolas gerais, certo? Hebreus e Apocalipse. Porque eles entenderam que elas eram inspiradas pelo Espírito Santo, que elas traziam o ensino correto e que elas foram escritas pelos apóstolos de Jesus. Então, elas tinham toda a autoridade, ok? Então, foi compilado assim. E aí, no concílio de Nicéia, elas foram simplesmente cravaram lá, grampearam lá. Por favor. Compilar é juntar tudo aquilo que eles acreditavam que era sobre o Espírito Santo de Deus, certo? Então, eles juntaram todos os escritos que estavam sendo enviados à igreja naquela época pelos discípulos, certo? O que estava sendo escrito, que eram os evangelhos, e eles juntaram tudo isso e formaram o Novo Testamento, como nós vemos hoje, ok? 27 livros. Então, a Bíblia está dividida em 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E essa é a nossa palavra, certo? É a nossa escritura. Então, depois vieram as traduções da Bíblia, certo? A Bíblia do Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento, a maior parte em grego, certo? Mas no decorrer do tempo foi necessário que a Bíblia ela fosse traduzida para outras línguas, ok? E aí ela começa a ser traduzida para o latim, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim já vai para o alemão, para o inglês, para o italiano, para a nossa língua hoje, mas isso foram anos e anos, ok? E principalmente se produziu bem mais a palavra de Deus depois da invenção da imprensa, depois da Reforma Protestante, no período da Reforma Protestante. Então, a gente tem várias Bíblias disponíveis hoje em vários idiomas, ainda tem muito para ser traduzido ainda em outros idiomas, dialetos, certo? Para que a palavra de Deus continue alcançando outros povos. Mas nós já temos uma vitória gigantesca, né, nas traduções da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai ser interpretada, o autor do livro que eu estou estudando, né? Nós estamos estudando este livro, eu mostrei semana passada, Princípios Anabatistas Essenciais, de Palmer Becker, né? E é a interpretação dele que nós estamos, à luz da interpretação dele, nós estamos fazendo esse estudo, ok? Então, ele apresenta 4 tipos de abordagem de como as pessoas interpretam a palavra de Deus e como nós, anabatistas, interpretamos a palavra de Deus, ok? Então, temos a abordagem plana e literal, a abordagem dispensacionalista, a abordagem espiritualizada centrada em Cristo e a abordagem ética centrada em Cristo. Nós vamos estudar um pouco, falar um pouco sobre cada uma delas. Lembrando, façam perguntas, ok? Pode passar. A primeira abordagem plano, o que seria isso? A Bíblia ela é entendida como um todo. Eles acreditam que toda a Bíblia ela tem igual valor, certo? Então, aquilo que Moisés falou tem o mesmo peso de que Cristo falou, certo? Então, a Bíblia é completamente infalível nela inteira. Ela é completamente... não temos essa divisão de intelecto do Novo e Antigo Testamento. É tudo um todo, certo? Ela é plana. Então, se interpretam passagens bíblicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, muitas vezes de forma literal. Mas só que, como eles não conseguem praticar
toda a palavra de Deus de forma literal, como eles querem fazer, eles fazem uma seleção daquilo que eles conseguem interpretar ou da forma que seja mais conveniente às pessoas que acreditam nessa abordagem plana, certo? Sabemos que a palavra de Deus, ela tem passagens nela que são descritivas. Elas descrevem uma história, elas descrevem uma época, elas descrevem a emoção dos personagens ali, né? E não de uma forma prescritiva em toda a Bíblia, né? Então, a gente não pode ler textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, se a gente vai falar de guerra, o Antigo Testamento diz que o povo de Israel pegava em armas e ia à guerra, e matava, destruía, destroçava todo mundo. Nós devemos seguir essa abordagem, porque se nós acompanharmos essa abordagem plana, nós vamos fazer exatamente tintim por tintim que diz a palavra de Deus. Inclusive, sacrifícios que já foram supridos por Cristo na cruz do Calvário, né? Nós vamos precisar retomar esses sacrifícios, nós vamos retomar a muitas coisas daquela época, né? Nós vivemos em uma época completamente diferente. A nossa cultura, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de nos comportar, né? Então, se a gente for pegar essa abordagem plana, literal, como eles querem, como as pessoas acreditam nessa abordagem plana, nós vamos ter que nos vestir como as pessoas daquela época, né? Como judeus, incorporar toda a cultura judaica para nossas vidas, porque nós acreditamos no Antigo Testamento de forma plana, de forma plena. Então, será que é assim que nós devemos interpretar a palavra de Deus? Hebreus, no capítulo 10, verso 1, é interessante a gente abrir nossa Bíblia e ler o que ele diz. Hebreus, capítulo 10, verso 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam, certo? O que é que ele está dizendo aqui, esse autor, o autor de Hebreus? Ele está dizendo que o Antigo Testamento era uma sombra. Todos os preceitos, toda a questão de religiosidade que eles colocavam, elas simbolizavam, elas tinham algo que apontava para Cristo. Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, das profecias do Antigo Testamento. E se algo foi cumprido, a gente não precisa voltar lá atrás para tentar cumprir de novo, porque Cristo ele já cumpre plenamente, certo? E em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, Mateus 5, versos 43 e 44, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, ou odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Dentro dessa interpretação, nós vemos que existe uma barreira bem gigante aqui entre o Antigo e o Novo Testamento. A abordagem do Antigo Testamento, ela vai dizer olho por olho, dente por dente. Se alguém faz alguma coisa contra você, você precisa e deve fazer algo contra essa pessoa, certo? Mas Jesus, ele diz, ouviste o que foi dito, ou seja, ouviste o que a lei diz, o que Moisés falou, o que ele ensinou, olho por olho, dente por dente, porém eu estou dizendo, ou seja, eu estou dando uma nova interpretação, ou a interpretação correta que meu Pai me enviou para dar. Que nós não devemos odiar os nossos inimigos, devemos amar aquele que nos persegue, né? Se fosse uma interpretação, se a gente pudesse aplicar essa abordagem plana, Jesus, quando ele foi traído por Judas, Jesus deveria mandar os discípulos deixar uma ordem bem expressa: pode matar Judas, ele me traiu. Jesus ele não teria morrido na cruz do Calvário, porque ele tinha todo o poder de dizer: manda os anjos aí, Senhor, manda e destrói todo mundo, né? Então, seria correto a gente interpretar a Bíblia dessa forma plana, né? Abordando tudo o que foi escrito, a sombra do que foi escrito no Antigo Testamento, colocando para o Novo Testamento? Não, a gente não tem como fazer isso, certo? Por isso, a nossa interpretação, ela precisa ser da ótica da revelação de Jesus Cristo. Amém? Pode passar.
A abordagem dispensacionalista, ok? Deus tem diferentes propósitos dentro das dispensações ou períodos históricos. Então, eles separam basicamente dessa forma. A promessa, que vai de Gênesis, do capítulo 12 até Êxodo, quando Deus prometeu o Messias, certo? Quando ele promete que da família de Abraão ia nascer uma semente e seriam benditos todas as famílias da terra por causa dele, ou seja, profetizando a respeito de Cristo. A lei de Moisés, ou a lei mosaica, de Êxodo 20 a Mateus 7, então eles vão sempre, é a interpretação da lei, a apresentação de Deus, da lei de Deus, através da pessoa de Moisés, certo? Jesus, ele faz essa separação entre o Antigo e o Novo, né? Vai de Mateus 8 até Atos capítulo 1, verso 20, que é quando Jesus tem a sua ascensão aos céus. E aí, a partir de Atos 2, 1 até Apocalipse 20, verso 3, fala sobre a questão da graça, que nós estamos vivendo na dispensação da graça, e da igreja. Nós somos a igreja, certo? E o reino milenar está em Apocalipse 20, versos 4 ao 6. Então, como é que é essa abordagem de interpretação dispensacionalista? Passa para mim, por favor. Eles se concentram na aliança, na antiga aliança e no povo israelita e não em Jesus e na igreja. Então, a forma que eles enxergam a Bíblia no todo é dentro desse contexto onde Deus ele faz uma aliança com Israel e ele cumprirá essa aliança com Israel. Jesus e a igreja não são tão importantes, porque o centro, a centralidade da palavra, a chave hermenêutica de entender a palavra de Deus é a aliança de Deus com o seu povo, que no caso seria o povo de Israel, certo? Eles focam em profecias e não em uma vida de retidão. Ou seja, eles interpretam a Bíblia mediante as profecias que foram dadas para que essas promessas sejam cumpridas, certo? Até o tempo do milênio. Cida quer fazer uma pergunta. Hermenêutica é a forma que nós interpretamos a palavra de Deus, certo? Interpretamos um texto. Então, focam em profecias e não em uma vida de retidão. Jesus Cristo, ele nasce, ele vive, ele tem o seu ministério e ele ensina coisas. Através da sua vida, através do seu ministério, através dessa nova revisão da lei de Deus, né? E eles não focam isso, essa vida de Cristo. E também não focam essa questão da vida de retidão que nós precisamos ter em Cristo. Focam apenas nessa visão profética. As profecias vão se cumprir porque Deus ele tem um propósito em cada uma delas. Então a Bíblia precisa ser interpretada assim, nós precisamos viver mediante essas dispensações, ok? Os ensinos de Jesus são aplicáveis apenas em seu contexto histórico e no milênio. Ou seja, o Sermão do Monte, quando Jesus Cristo ele fala dos pacificadores, ele fala a respeito das bem-aventuranças, eles vão interpretar da seguinte forma: tá, só poderia ser cumprido naquele tempo, dentro daquele contexto. Foi para aquela época, para aquele contexto, mas não é aplicável nas nossas vidas hoje. Apenas voltará a ser aplicável, ser possível se aplicar esse texto e outros ensinos de Jesus no milênio, certo? Quando nós recebermos um corpo glorioso, quando o mal for derrotado, então nós poderemos viver os ensinos de Cristo como o Sermão do Monte e diversos outros, certo? Só que nós não entendemos dessa forma. Cristo, ele é como centro da nossa fé, nós entendemos que nós precisamos ser como Cristo. Afinal, somos cristãos. E cristão é seguidor de Jesus. Então, se eu não consigo seguir a Cristo na minha vida diária, qual é o sentido de ser cristão? Qual o sentido de seguir a um mestre que eu não consigo acompanhar? Um mestre que eu não consigo viver nos seus passos. Não faz sentido. Então, por isso, nós não acreditamos nessa abordagem dispensacionalista, ok? Nós não interpretamos a Bíblia dessa forma. Passa para mim, por favor. Temos também a abordagem espiritualizada, centrada em Jesus, certo? Então, nessa abordagem, eles espiritualizam Jesus excessivamente. Usam textos do Antigo e do Novo Testamento focados no sacrifício de Jesus. Então,
qual é o problema dessa abordagem? Elas focam a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, e não sua vida, não sua ressurreição, não seus ensinos, mas apenas o Antigo Testamento, quando eles falam dessas profecias a respeito do Messias, e do Novo Testamento, que falam do cumprimento dessas profecias do sacrifício de Cristo. Utilizam mais passagens do Antigo Testamento e das cartas paulinas e não dos ensinos e vida de Jesus. Então, se nós temos Cristo como centro da nossa fé, a vida de Cristo é relevante tanto quanto sua morte. Tudo em Cristo é relevante. O seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua morte, sua ressurreição, suas promessas, seus ensinamentos. Tudo é importante, tudo é relevante. E não apenas o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eles correm o risco de interpretar equivocadamente passagens do Antigo Testamento. Por entenderem apenas dessa forma, focando apenas no sacrifício de Cristo, eles correm o risco de lerem certas passagens e forçar o texto a dizer coisas que ele não diz, certo? Então, essa cosmovisão cristã e cosmovisão é o modo como a gente enxerga o mundo à nossa volta, a nossa realidade, que tomamos decisões, que vivenciamos nossas vidas. Uma cosmovisão cristã é isso, certo? Então, a cosmovisão que eles têm está centrada unicamente no sacrifício de Cristo e não em sua vida em si, ok? Focam em um Cristo morto e não na vida de Jesus. Nós acreditamos em um Deus que está morto ou em um Deus que está vivo? Porque se nós acreditamos apenas no sacrifício de Cristo e damos ênfase excessivamente a esse sacrifício, apenas a ele, nós vamos estar adorando a um Deus morto, a um Cristo morto. Mas se nós entendemos e focamos toda a vida de Cristo em sua plenitude, nós estamos adorando o Deus vivo, porque o nosso Deus, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele vive à destra de Deus, ele intercede por nós. Então, seu sacrifício é completamente relevante para as nossas vidas. Se Cristo não tivesse morrido, nós hoje não teríamos vida em nós. Nós não teríamos a graça de Deus, não seríamos alcançados por ela. Mas a sua ressurreição, ela nos garante e nos promete que nós ressuscitaremos com ele. E que nós com Cristo somos herdeiros de todas as promessas de Deus. Amém? Por favor, Wellington, passa para mim o slide. Obrigada. Então, a abordagem ética centrada em Jesus. Até aqui, alguma pergunta sobre esses 3 meios de abordagem da palavra, da Escritura? Não? A abordagem ética centrada em Jesus. Jesus é a revelação mais plena de Deus. Em João capítulo 1, verso 1, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Deus, ele se revela através de Cristo de uma forma mais plena, como nenhum outro profeta antes dele pôde revelar a Deus, certo? O Antigo Testamento aponta para Cristo e no Novo Testamento ele é revelado. Então, essa abordagem ética centrada em Jesus, ela nos diz isso, que o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento apontam para Cristo. Toda a Bíblia, o centro da palavra de Deus, ela aponta para Jesus o tempo inteiro. Jesus é a história contada. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo através das profecias, e no Novo Testamento, Cristo é revelado, certo? Nós entendemos quem é Jesus, nós vemos seu ministério, seus ensinos, a escolha de seus apóstolos e tudo aquilo que ele acrescenta à nossa fé. Os ensinamentos de Jesus trazem a interpretação plena da lei. Então, aqueles que acreditam na abordagem ética centrada em Jesus Cristo vão sempre interpretar a palavra de Deus mediante a vida e os ensinamentos de Cristo, mediante o Espírito de Cristo, ok? Os anabatistas têm sua ética e o modo de interpretação bíblicas focados em Jesus. Então, nós seguimos
essa abordagem, a abordagem ética centrada em Jesus, onde qualquer texto da palavra de Deus precisa ser analisado pela ótica de Jesus Cristo, certo? O que ele nos ensina. Se a gente olha um texto no Antigo Testamento que fala, sei lá, sobre guerras, certo? Sobre poligamia. Davi tem um monte de mulher. Mas o que é que a palavra de Deus no Novo Testamento, pela revelação do Espírito Santo, nos fala? Que o homem deve se juntar apenas com a sua esposa e formar uma família, certo? Não existe poligamia. Não é a vontade de Deus. A questão das guerras. O Antigo Testamento, como eu disse, ele fala: peguem em armas e se defendam, peguem em armas e matem se for preciso. Mas o Novo Testamento, a revelação dada através de Jesus Cristo, vai nos ensinar a respeito de paz, de uma vida de sermos pacificadores, ok? Mesmo que isso leve em risco a nossa própria vida. Nós vimos no primeiro estudo da nossa história que os primeiros anabatistas, eles não pegavam em armas para se defender. Eles eram extremamente perseguidos e mortos de formas brutais, mas eles não pegavam em armas para se defender. E talvez você pense, caramba, esse povo é muito besta, porque até mesmo a lei diz que nós podemos, em uma situação de risco à nossa própria vida, pegar em armas e matar aquela outra pessoa, né? Mas só que nós não podemos interpretar a palavra de Deus mediante a lei humana, porque a lei humana é falha, certo? O nosso exemplo é Jesus Cristo. E mesmo em meio à morte, as pessoas xingando, cuspindo e zombando dele, desce da cruz e tu é o Messias, o que é que Jesus Cristo nos ensina? Pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo, né? Então a abordagem de Cristo é essa, é de paz, é amar os seus inimigos, orar por quem vos perseguem, e nós não podemos, como cristãos, seguidores de Cristo, ter uma abordagem diferente além dessa, além do nosso mestre. Pode passar para mim, por favor. A interpretação bíblica, ela faz alguma diferença? O modo como entendemos e aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas depende do ponto de vista que a interpretamos. Como eu falei, a nossa cosmovisão, ela vai interferir na nossa vida de forma palpável. Tudo que a gente decidir, o modo como a gente pensa, o modo como a gente se comporta, vai mediante o modo como nós interpretamos a palavra de Deus, certo? Então, se eu tenho uma interpretação plana da palavra de Deus, como é que eu vou viver minha vida? Eu não vou viver minha vida mediante os ensinos de Cristo. Eu vou tentar viver minha vida segundo tudo que a palavra me disser, mesmo que se contradiz em alguns lugares. Eu não estou dizendo que a Bíblia se contradiz. Eu estou dizendo que o Antigo Testamento teve um propósito. E o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Podemos olhar as passagens do Antigo Testamento e tomar lições para nossas vidas até mesmo hoje. Mas nós não podemos pegar textos descritivos e fazer com que estes textos se tornem prescritivos para nossas vidas, porque não nos cabe fazer isso. É uma interpretação errada, ok? Então, é muito importante o modo como entendemos, o modo como interpretamos a palavra de Deus. Se nós interpretamos a palavra de Deus, segundo Jesus Cristo nos ensinou, nós vamos ter uma vida que nós buscamos o quê? O amor como primazia da nossa existência. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. E ter uma vida mediante a isso, aos frutos do Espírito Santo. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, ser uma diferença cabal, real dentro da nossa sociedade onde nós estamos inseridos, ajudar o próximo. Não fazer guerra, mas ser aqueles enviados que levam a paz aos outros. Porque Cristo, nosso mestre, nos ensinou assim. E a palavra nos diz que nós não podemos querer ser maior do que o nosso mestre. E Jesus Cristo ensina através de lavar os pés a humildade. Então nós não podemos não ser humildes. Nós precisamos buscar essa vida de humildade e essa vida de serviço, porque foi Cristo que nos ensinou assim. E se nós somos cristãos, seguidores de Cristo,
essa precisa ser a nosso meio de interpretar a Bíblia. Uma interpretação pela ótica de Jesus Cristo, ok? Porque Mateus 28, 18 vai dizer que Jesus tem toda a autoridade no céus e na terra. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. É Jesus Cristo falando. Então, a nossa autoridade é Jesus Cristo. Certo? Então, em textos que falam certas coisas na Bíblia, mas que o ensinamento de Cristo ensina algo diferente, nós precisamos seguir aquilo que Jesus Cristo ensina. Ok? Passa para mim. Então, concluindo, é importante interpretar as Escrituras de um ponto de vista que inclui tanto o espírito quanto a ética de Jesus. Jesus é a palavra infalível de Deus, certo? A reforma protestante, ela diz somente as Escrituras, solas Escritura, somente a Escritura. Então, ela pega a palavra de Deus como sendo nossa regra de fé e prática. Mas nós precisamos pegar essa palavra de Deus e interpretá-la segundo Cristo. Porque, de fato, a palavra de Deus é infalível, mas o verbo se fez carne. Então, ele é a palavra encarnada. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus, o contexto da palavra de Deus, mediante a perspectiva de Jesus Cristo. Ok? João 1,14 vai dizer exatamente isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Então, nós entendemos que a palavra de Deus, num todo, ela precisa ser interpretada mediante os ensinos, a ótica e o espírito e vida de Jesus Cristo. E não mediante uma abordagem plana ou mediante uma abordagem espiritualizada demais, certo? Mas mediante o que Cristo nos ensinou, ok? Temos alguma pergunta mediante algum comentário? Vocês concordam com isso? Porque existem muitos estudos, muitas pessoas que olham o modo como os anabatistas acreditam, essa ética de Cristo, e não concordam. Não concordam. E tem excelentes argumentos contra isso. Então, nós, como anabatistas, nós precisamos entender isso. Por que nós interpretamos a Bíblia mediante a ótica de Jesus Cristo? Mediante aquilo que ele nos ensina, mediante o Espírito de Cristo. Né? E não de uma forma, de um outro ponto de vista hermenêutico. Por que a gente não faz isso? Porque se a gente não faz isso, né, nós não, pelo menos eu entendo que nós não estamos seguindo Jesus, sendo cristãos. Né? Jesus Cristo, ele vai nos dizer o seguinte, em Mateus, no capítulo 11, versos a partir do 25. 11, 25, ele diz o seguinte, fala sobre o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meio de meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem inúmeras formas, inúmeros mestres da lei daquela época que tinham a sua forma de interpretar a lei. Só que as formas de interpretação da lei daquela época traziam um jugo, um peso sobre os ombros, sobre a vida espiritual daquelas pessoas daquela época, e as pessoas se sentiam não como filhos de Deus, mas, não sei, como servos e oprimidos por Deus, né? Por quê? Porque a lei era imensamente difícil de ser cumprida. Não tinha como cumprir tudo aquilo que ele estava dizendo. Então, Jesus Cristo, obrigada, Cida. Então, Jesus Cristo, ele vem
e traz uma nova forma de interpretar a lei. Para cumprir o que o profeta diz, Jesus Cristo ele revela que ele enviaria o seu Espírito para que as palavras de Deus, a lei de Deus, não fossem apenas palavras escritas em cadernos, nos umbrais de portas, mas que a palavra de Deus ela fosse escrita agora no coração de todo aquele que crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Então Jesus Cristo ele nos traz um meio de cumprir a palavra de Deus, porque a lei de Deus estaria agora em nossos corações e através do Espírito Santo de Deus, ele nos traz a capacidade e a força para que a gente cumpra a lei do Senhor. Ok? Por isso que quando Jesus Cristo ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e alcançarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está falando dos seus ensinos, daquilo que ele ensinava a respeito da palavra de Deus. Enquanto os judeus eles ensinavam maneiras religiosas de interpretar a lei, de viver a lei de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo ele mostra algo completamente novo, completamente diferente, mas ao mesmo tempo algo que era para existir desde os primórdios, desde a primeira revelação de Deus. O modo de interpretar deveria ser o modo que Cristo interpretou a lei, certo? Uma lei baseada em amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como é que a gente pode cumprir a lei de Deus? Se a gente cumprir apenas isso, amar a Deus e sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, a nossa sociedade seria completamente diferente. Seria uma revolução extraordinária, certo? Porque se nós amamos a Deus, nós não vamos adorar outras coisas que não seja Deus. Nós vamos obedecer a sua palavra, nós vamos obedecer aos seus ensinos, porque nós amamos a Deus, certo? Então nós não vamos buscar pecar contra o Senhor, porque nós o amamos. Se a gente interpreta e a gente vive a palavra de Deus e amamos o nosso próximo, como Jesus Cristo nos ensina, nós não vamos roubar o nosso próximo, porque nós o amamos e nós não queremos o mal dele. Nós não vamos matar as pessoas por coisas banais, nem por coisas sérias. Por quê? Porque nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não vamos cobiçar nada do próximo, nem seus bens, nem seus relacionamentos, nem aquilo que ele possui, porque nós o amamos e nós desejamos o melhor para o nosso próximo. Então, a forma de interpretar a palavra do Senhor é mediante aos ensinos de Jesus Cristo. Em qualquer texto da palavra de Deus, olhe e leia ele pela ótica de Jesus Cristo. O que Cristo faria dentro dessa situação? O que Cristo nos diz a respeito disso? O que Cristo nos ensinou a respeito de tal coisa, disso e daquilo outro? Tudo tem na palavra do Senhor. Tudo tem nos ensinamentos de Cristo. Então vamos estudar aquilo que Cristo nos ensina. E não somente de forma intelectual, mas vamos colocar em prática. Porque aquele que olha a palavra de Deus, observa a palavra de Deus, mas não cumpre, é semelhante a um homem que olha o espelho, a sua própria imagem, e depois ele vira as costas e vai embora e não se lembra mais da sua aparência. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos não somente entender o que a palavra diz, mas nós precisamos viver o que a palavra diz. E essa forma de viver, ela nos foi ensinada através do exemplo da vida, obra e ministério de Jesus Cristo. Por isso ele é o centro da nossa fé. Nós precisamos interpretar a sua palavra, a Escritura, mediante Jesus. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Pastor? Todo mundo entendeu? Comentário aqui que está tão explicado que não fica dúvidas. Mas nós somos anabatistas, por quê? Tá, o pastor perguntou, mas por que nós somos anabatistas? Né? Nós aprendemos desde a nossa primeira aula que nós somos anabatistas porque nós viemos de um movimento que na realidade não tinha nem intenção de se chamar anabatista, né?
mas Anabatista vem da palavra rebatizadores, aqueles que batizam novamente, né? Então, durante a época da Reforma, existia um movimento mais, mais enfático, né? Que eles não acreditavam em uma reforma da igreja, dentro da igreja. Eles entendiam que era necessário sair de dentro daquele contexto, daquela forma eclesiástica daquele período, certo? Por quê? Porque existia um monte de coisas que estavam erradas dentro da igreja, dentro do contexto eclesiástico da época, e teve pessoas que queriam reformar a igreja, reformar o entendimento da igreja. Mas estes reformadores chamados radicais, eles entenderam que isso não era possível, certo? Então eles romperam laços com a igreja institucional e, ao ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, eles entenderam, dentre muitas coisas, certo, que era necessário ser batizado mediante o conhecimento e a fé da palavra de Deus, de Jesus como Salvador, e que uma criança ela não tem essa capacidade intelectual de tomar essa decisão. Por isso, eles começaram a rebatizar adultos, certo? Do ponto de vista dos anabatistas daquela época, eles não estavam rebatizando, mas aquelas pessoas estavam vivenciando o primeiro batismo, porque o batismo real só era aquele mediante o qual a pessoa tinha pleno conhecimento daquilo que ela estava tomando como decisão da sua vida, seguindo a Jesus como Salvador, ok? E não como primeiro. Então, o primeiro batismo não era considerado como um batismo oficial para aqueles que acreditavam nessa questão de rebatizar. Exatamente. Então, a igreja institucionalizada daquela época eles batizavam crianças, certo? Nenhum versículo, nenhuma palavra dentro da Bíblia, ela nos traz esse texto, esse contexto de que era necessário batizar crianças. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento não existe essa base. Mas, no entanto, uma interpretação ou por uma vontade de algum papa, né, isso começou a acontecer. Dentro de algum concílio foi decidido que era necessário batizar crianças, que o batismo começaria a partir do berço, né? Então, crianças começaram a ser batizadas, né? Lembrando que, destacando que, quando uma criança era batizada, ela se tornava cidadã daquele reino. Então, ela começava a pagar impostos, né? Então, vemos aí um propósito de por que crianças serem batizadas, ok? Mas nós não entendemos assim, certo? Assim como os nossos ancestrais, né, que sofreram perseguições, nós também temos essa interpretação. E apesar de que os cristãos daquela época, os reformadores, também perseguiram a igreja, os anabatistas, porque não entendiam assim, não queriam receber assim, achavam que eles eram hereges. Muitas igrejas que surgiram depois começaram também a entender que era necessário batizar. Então, existem muitas igrejas que são vindas desse movimento da reforma, mas que batizam adultos, né? Que tomaram esse entendimento de que era realmente necessário batizar adultos, que não tinha nada a ver com heresia. Então, nós somos anabatistas porque nós batizamos as pessoas mediante o seu entendimento real de quem é Jesus, da sua necessidade de salvação. Ok? Respondido? Amém? Mais alguma pergunta, comentário? Ok. Então, às 8 horas, nosso horário de recolher, né, nosso toque de recolher, nós vamos estar orando e encerrando esse momento. Lembrando que semana que vem nós vamos estar dando continuidade e vai ser o nosso último estudo a respeito do nosso primeiro valor. Jesus Cristo é o centro da nossa fé. E o terceiro ponto desse entendimento, passa para mim. Nosso primeiro é discipulado, segundo Escrituras, terceiro, senhorio. Então nós vamos entender como Cristo como centro da nossa fé é o nosso Senhor Supremo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Amém? Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento de ensino. Ó Deus,
vemos, ó Deus, um tempo realmente breve. Vemos que realmente essa distância meio que atrapalha um pouco a questão das pessoas participarem. Mas nós acreditamos, ó Deus, que a tua palavra ela foi ensinada. Nós acreditamos, ó Deus, que nós precisamos entendê-la mediante a Cristo Jesus, que é o nosso mestre. Ó Deus, em nome de Jesus, vem nos direcionando a interpretar a palavra mediante aquilo que nos foi ensinado por Jesus Cristo. Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos um sono tranquilo e reparador de nossas forças e amanhã segundo a tua vontade. Abençoa aqueles que nos acompanharam, Senhor, de forma online. Abençoa o descanso deles, abençoa a semana deles, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, vem nos livrando, Senhor, do mal. Nos livra do mal que existe em nós. E nos livra, Senhor, do mal que está no mundo nos rondando. Deus, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos, a tua força. Deus, que possamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. E que possamos ter uma fé inabalável em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.